Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos mais uma vez. Vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo? Lembrando que nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Nós estamos fazendo então um estudo e reflexões em relação ao livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina. Lembrando que nós estamos iniciando hoje o capítulo 11 do livro Céu e Inferno, e cujo título é A Proibição de Evocar os Mortos. É fantástico o aprendizado, o ensinamento, as lições que Kardec traz para a nossa reflexão neste capítulo. Mais uma vez, eu oriento os amigos para que façam a leitura deste capítulo, porque o nosso encontro aqui, por ser um tempo bastante curto, nós fazemos um resumo assim bem superficial para a gente ter uma ideia do que foi abordado por Kardec aqui. Mas então, sempre essa orientação para que a gente aprofunde no estudo, ampliando o nosso conhecimento. Porque essa questão é fundamental que o espírita saiba por que existe no Antigo Testamento, nós vamos abordar algumas coisinhas aqui, essa proibição de evocar os mortos, de se comunicar com os mortos. Lembrando, se existe essa proibição, significa que esse intercâmbio com os mortos ou com os espíritos daqueles que viveram aqui ocorria naturalmente. Ora, não podemos esquecer que na história da humanidade, em muitos povos, sempre existe lá um ensinamento, sempre existe a questão da evocação ou da comunicação com aqueles que já morreram. E nós sabemos que hoje a denominação para aquele que tem essa faculdade ostensiva que facilita esse intercâmbio com o mundo espiritual é chamado de médium ostensivo. Nesses povos existiam outros nomes, como pitonisa, piton, oráculos. Ouvimos bastante a respeito de oráculos, ou seja, eram todos intermediários, todos que tinham a faculdade mediúnica e assim consultavam os mortos. Moisés, ao seu tempo, naquela necessidade de disciplinar o povo hebreu, trazendo aquela nação ao entendimento do Deus único. Lembrando que o povo hebreu passou 400 anos cativos como escravos no Egito. E lá, geração após geração, houve, vamos dizer assim, uma influência, uma contaminação dos costumes politeístas dos egípcios. E assim, o povo hebreu ficou contaminado, influenciado as outras gerações. Por isso que Moisés resgata o entendimento, resgata o conceito do Deus único que iniciou lá com Abraão, né, segundo as escrituras do Antigo Testamento. Então ele resgata isso, recebendo lá os 10 mandamentos no Monte Horebe, cordilheira do Sinai, e traz isso novamente para o seu povo. Mas também é necessário fixar várias leis, leis disciplinadoras. E para um povo rebelde, as leis disciplinadoras têm que ser muito severas, muito rígidas, com penas, né, condenações, muitas vezes de pena de morte para aqueles que descumprirem essas leis. Moisés atribuiu então a essas leis disciplinadoras que ele estabeleceu também como leis divinas. Por quê?
porque um povo rebelde somente iria respeitar algo que viesse do Deus, daquele Deus severo, daquele Deus guerreiro, então como foi apresentado por Moisés. Então nós vemos que Moisés estabeleceu essas leis disciplinadoras. E existia então um objetivo. Esse povo deveria, em busca da terra prometida, teria que dominar e vencer muitos outros povos ao seu redor, até chegar à terra prometida de Canaã. E lembramos também que na continuidade ainda existiu muito conflito com outros povos, todos politeístas, né? E assim o povo hebreu foi disseminando o conceito do monoteísmo a todo aquele mundo da antiguidade, por causa da ideia que tinham do monoteísmo e da conquista dos demais povos que eram politeístas. Então, dominando esses povos, impunham as suas leis, a sua religião. Então, assim, nós compreendemos que naquele tempo Moisés estabeleceu que era proibido a comunicação com os mortos, era proibido evocar os mortos. E nós encontramos algumas passagens lá nos livros de Levítico, por exemplo, e Deuteronômio, onde existiu essa proibição de se consultar os mortos. Mas era natural que isso acontecesse. Moisés tinha que disciplinar assim, porque vejam bem, o povo hebreu também fazia isso. Se Moisés proibiu, é porque eles faziam. A necessidade da proibição foi devido à missão daquele povo de conquistar os demais povos politeístas, onde todos os outros também tinham o costume de se consultar os mortos, né? Então, Moisés estabeleceu a proibição para o povo hebreu, porque o povo hebreu, que seria o povo escolhido para dominar e disseminar a vontade de Deus aos outros povos, eles não podiam ter esse costume que eles faziam e os outros povos politeístas também tinham. Então ele precisou primeiro abolir no povo hebreu para poder taxar esse costume como sendo execrável, como não sendo permitido, como sendo proibido por Deus. E assim era uma das inúmeras razões que tinham para se combater e dominar os demais povos que estavam ali ao seu redor, os politeístas, né? Então, olha só, tudo tem uma razão de ser. Tem um motivo porque Moisés estabeleceu isso. Então tinha essa questão política e de dominação, mas também tinha aquela questão do povo hebreu, desse intercâmbio com o plano espiritual, de ficar buscando coisas que eram sem importâncias ou coisas corriqueiras para satisfação do seu mero prazer, para satisfação do seu conhecimento apenas e nada de coisas profundas. Então, se fazia a comunicação com o plano espiritual para coisas banais, para coisas banais. Então ficou essa comunicação no vulgo, no comum daquele povo, para se fazer consultas variadas, se ia encontrar determinada coisa, se ia casar com determinada pessoa e assim por diante. Então isso tornou pejorativo essa consulta com o plano espiritual. Então Moisés estabeleceu essa proibição justamente para disciplinar a necessidade ali de não ficar se comunicando por bobagens com o plano espiritual e também por questões políticas para poder assim taxar os politeístas como sendo aqueles que praticavam a comunicação com os mortos, e isso o Deus único de Moisés proibiu. Olha que interessante, tudo tem uma razão de ser, né? Então nós encontramos lá em Levíticos essa passagem.
Não vos desvieis de vosso Deus, para ir procurar os mágicos, e não consulteis os adivinhos, de medo de vos manchar, em vos dirigindo a eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Interessante o termo que ele usa aqui, de medo de vos manchar, né? De ficar impuros, no caso, por estar fazendo essa comunicação com os mortos. Em Deuteronômio também tem alguma coisa nesse sentido. Vamos ver aqui então. Quando entrardes no país que o Senhor vosso Deus vos dará, olha que interessante, lembramos aqui do quarto mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe, para viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. O quarto mandamento lá, recebido por Moisés, né? Então tá assim: quando entrardes no país que o Senhor vosso Deus vos dará, tomai muito cuidado para não querer imitar as abominações desses povos. Olha só, taxando aquele costume de intercâmbio com o plano espiritual de abominação. Por quê? Porque já tinha impedido que o próprio povo hebreu continuasse com as comunicações com os mortos. E que não se encontre ninguém entre vós que pretenda purificar seu filho ou sua filha, fazendo-os passar pelo fogo, ou que consulte os adivinhos, ou que observe os sonhos e os augúrios, ou que use de malefícios ou de sortilégios e de encantamentos, ou que consulte aqueles que têm o espírito de Pitom e que se metem de adivinho, ou que interroguem os mortos para aprender a verdade, porque o Senhor tem abominação de todas essas coisas, e exterminará todos esses povos à vossa entrada, por causa dessas espécies de crimes que cometeram. Nós vemos aqui, isso está em Deuteronômio. Nós vemos aqui então a motivação de Moisés ter proibido a comunicação com os mortos para os próprios hebreus, porque taxavam então, passaram a taxar como abominação esse costume que os demais tinham ao seu redor, e era um motivo para que fossem dominados e para que fossem instituídos a religião de um Deus único. Muito interessante, né? Mas nós não podemos esquecer, então, que essa proibição existiu, está lá, não tem como negar algo dessa maneira, mas a interpretação que nós precisamos fazer é que naquele tempo isso foi necessário. Foi necessário essa proibição, mas essa proibição foi de Deus. Essa proibição foi lei instituída por Moisés, atribuindo força de lei divina para poder governar aquele povo. Então, naquele tempo era necessário. Hoje, outros tempos, com maior responsabilidade nesse intercâmbio com o plano espiritual, nós espíritas temos essa possibilidade, diante dos estudos que nós fazemos, para se ter o domínio ou a educação mediúnica ou controle mediúnico nessa comunicação com o plano espiritual. Porque nós não podemos esquecer, não é porque o sujeito voltou para a pátria espiritual, né, que morreu, que deixou o corpo físico aqui e retornou para lá, que ele se torna uma pessoa boa, um santo. Não. Muitos que são ruins, malvados aqui, retornando ao plano espiritual, continuam do mesmo jeito. E se nós que temos essa possibilidade do intercâmbio não tivermos esse conhecimento e essa prudência, nós podemos muito bem sermos enganados por esses espíritos embusteiros, charlatões, malvados inclusive, né? Nós podemos ser sim. Por isso a necessidade do estudo, o entendimento, porque veja bem, não é só porque existe essa possibilidade que deveria ser proibida a comunicação com os nossos irmãos que já desencarnaram, porque tem o outro lado também.
Nós aqui temos a possibilidade de, entrando em comunicação com o plano espiritual, de termos acesso a muitos ensinamentos valiosos, ensinamentos que são retirados não só por esses que são charlatães, malvados, mentirosos, mas também retirados daqueles espíritos mais elevados, dos bons espíritos que trazem as informações para nós. E é por isso que nós estamos estudando este livro, O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina. Porque quando nós formos para a segunda parte desse livro, nós vamos ter acesso às comunicações que Kardec registrou, feita lá no centro espírita que ele fundou, e registrou, nos mostrando como que o espírito se encontra no plano espiritual. E isso é extremamente valioso para todos nós. É muito valioso termos esse conhecimento, porque eles nos relatam a maneira como eles se encontram lá, diante da postura que tiveram enquanto estavam encarnados, diante dos sentimentos que nutriam quando estavam aqui, da maneira como se relacionavam com o próximo. Isso é extremamente valioso, porque serve de lições para nós. Então nós vamos encontrar relatos nessa segunda parte de espíritos sofredores, nos comunicando a razão do sofrimento, de espíritos que estão numa condição de equilíbrio mediana, de espíritos que estão numa condição de grande felicidade, todos nos ensinando a respeito da razão de estarem assim no plano espiritual, como causa a maneira como se comportaram e viveram a sua vida aqui no plano físico. Isso é extremamente valioso para todos nós. Então, meus amigos, o que nós compreendemos? É que a proibição teve uma razão de ser, teve o seu tempo, era necessário. Hoje, nós temos uma outra possibilidade, um outro tempo de retirarmos lições extraordinárias. Tanto que nós não podemos esquecer que a codificação espírita, ela surgiu através dos irmãos espirituais chamando a atenção nossa aqui. Foi assim que aconteceu, chamando a atenção através dos ruídos, através das batidas, através das mesas girantes, mesas dançantes e assim por diante. E aí veio Allan Kardec, cientista, e foi estudar esses fenômenos, e nós fomos agraciados com todo esse conhecimento que temos acesso na doutrina espírita, que serve para o nosso despertar espiritual, para que nós possamos assim sempre refletir sobre nossa conduta. Meus amigos, então resumindo, é mais ou menos isso, tá bom? Que a gente não tenha medo, que a gente saiba que nós nos comunicamos com o plano espiritual e recebemos valiosas lições em relação à continuidade da vida. Fica aí a lição. Forte abraço e até o próximo encontro. Tchau.